E o nosso Pablo Fernandes foi atrás de mais um absurdo, que a gente acompanha ainda mais um momento muito difícil que a gente está passando como agora, e tem mais informações para a gente. Fala aí, Pablo. Marco Aurélio, liga o ar-condicionado aí. Opa, liga o ar-condicionado. Não é o Marco Aurélio. Por favor. Não é esse que estava falando, esse não é o Pablo Fernandes. Fala, Pablo, bom dia. Bom dia, Barão, tudo bem? Beleza, rapaz. Menos com esse negócio, mais um que você descobriu, mais um furo do nosso Pablo Fernandes. Diga aí, Pablo. Bom, não é nem difícil de descobrir, viu, Barão? Porque esses gastos, na verdade, eles estão... Ô, Pablo, se valoriza, rapaz, se valoriza. Não, mas é uma grande... Foram 2 anos de apuração. Não, mas não é, Barão, a informação é pública e, na verdade, assim, é mais uma questão de busca, de saber de como, na verdade, esse dinheiro é gasto. E a gente sabe que a realidade do Congresso não é a mesma da grande maioria da população. Fernando Collor, por exemplo, o senador ali do PROS, ele gastou 22 mil reais em uma festa para mais de 90 pessoas aí com direito a caipirinha e cerveja na churrascaria Fogo de Chão, na Asa Sul, em Brasília, uma churrascaria que não é barata, né? Uma festa, 22 mil reais, eu acho que ninguém hoje tem condições de gastar 22 mil reais numa festa, mas ele é só um exemplo, mas há outros, Barão, tipo o senador Carlos Portinho do PL também promoveu um jantar com o secretário de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro no restaurante Gero, dentro do Hotel Fasano, no Rio de Janeiro, e a conta saiu R$ 1.300. Desse valor aí, R$ 1.100 foram reembolsados pelo Senado. Se você está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, as notas fiscais estão aí. Você consegue ver aí o detalhamento, inclusive, dessas contas que o Pablo está mencionando. Bom, Barão, continuando, Gabi, um mês depois o Carlos Portinho também gastou mais R$ 1.000 em outro jantar aí num restaurante japonês, na Asa Sul de Brasília também, região nobre de Brasília. 6 ostras saíram mais de R$ 140, aí pratos com polvo, camarão e salmão, tudo isso pago com o nosso dinheiro. Em São Paulo, Alexandre Giordano, do MDB, gastou em 2 churrascarias, Barão, R$ 1.742. Devidamente aí reembolsados pelo Senado, apenas uma picanha fatiada custou R$ 242. Um último exemplo aqui, Barão, o relator da CPI da pandemia, o Renan Calheiros, do MDB, ele frequentou 3 vezes com a equipe o restaurante Dom Francisco em Brasília. Nesses 3 almoços ele gastou R$ 2.000. Um prato de bacalhau lá custou R$ 270. Eu acho que não é a realidade da maioria da população mesmo. Então, assim, os 81 senadores com alimentação, locomoção, hospedagem e combustíveis gastaram 27% mais nesse ano do que em 2020. Foram mais de 3 milhões de reais. Na Câmara, as despesas dos 513 deputados com esses mesmos itens, Barão, mais de quase 50 milhões de reais, 49 milhões 682 mil reais, uma alta também de 5% na comparação com o ano passado. A gente tem aqui um vídeo do fundador e secretário-geral da ONG Contas Abertas, o Gil Castelo Branco. Peraí, Pablo, antes de colocar o vídeo da ONG Contas Abertas, vamos lá, rapidinho aqui, só repassar para o ouvinte da Band News FM, porque é aquela história, né? O cara tá ali hoje tentando voltar para casa para juntar alguma grana, muita gente no transporte aí por aplicativo, táxi, né? O cara pensando que vai levar para casa hoje para comer, né? E aí você pega essa lista que o Pablo fez com dados que estão ali à disposição do público, como o Pablo explicou, muita gente não sabe lá o caminho e tal, mas são dados que estão aí, até para a gente acompanhar, para quem está vendo as imagens da Band News FM no YouTube, todas as notas fiscais estão ali, ó, petit gâteau, caipirinha, cerveja, gorjeta. Rapaz, 714 de gorjeta. Pois é. Meu Deus. Bom, enfim, mas aí o ex-presidente da República, senador Fernando Collor de Mello, gastou 22 mil reais no fogo de chão, né? Aqui o Tiagão está falando que são os 10%. Enfim, é isso, né? Então, 22 mil reais no fogo de chão. O senador Carlos Portinho foi no Gero, que é um restaurante maravilhoso, né? Gastou R$ 1.300 com ostras, também foi num outro japonês, também ali, ostra, camarão, salmão, né? Aí o outro senador, Alexandre Giordano, uma picanha, R$ 242 da picanha, mais de R$ 1.000 a conta, né? Aí o senador Renan Calheiros, que estava aí, né, os holofotes todos voltados para ele, foi no restaurante chamado Dom Francisco, em Brasília, que deve ser maravilhoso, né? Mandou ali R$ 2.000 em bacalhau e tudo mais. E assim, a gente está vivendo uma pandemia,
a gente estava, convenhamos, com quase tudo fechado, e mesmo assim, com quase tudo fechado, restaurante fechado, né? O trabalho no Congresso reduzidíssimo, tinha gente que só ficava em casa, não saía de casa de jeito nenhum. Mesmo assim, o Pablo descobriu que os 81 senadores gastaram 27% a mais. Ou seja, os caras não tiveram a pachorra de falar assim, gente, a gente está num momento complicado, um momento difícil, ou mais, a gente não tem para onde ir, tem restaurante que está fechado por causa da pandemia, não pode. Os caras tiveram a manha de gastar 27% a mais com esse tipo de cardápio, né? Então é ostra, é camarão, é salmão, é bacalhau, é picanha, né? Fora a caipirinha, né? Essas coisas assim. É assustador, principalmente porque a gente está falando do topo da cadeia alimentar da política nacional. São os senadores da República, né? Que deveriam, de alguma forma, ter o mínimo de senso, não é de bom senso, é de senso, para entender que o momento não é o bacana para você sair por aí gastando ostra, camarão, salmão. O que disse o entrevistado da Contas Abertas? Só para registrar aqui a mensagem de um ouvinte, que eu acho que resume bem, né, o sentimento das pessoas nesse momento, que se você citava a questão da desigualdade, né, das pessoas passando fome, o ouvinte escreveu assim: esse tipo de notícia é uma voadora na costela do cidadão. E é mesmo, né? Tipo um soco no estômago. A gente fica embasbacado às vezes até sem reação, né? Com um gasto desse tamanho. Barão, como você mesmo lembrou, essa despesa não é nem ilegal, né? Porque no fim das contas essa cota parlamentar existe, né? Esse gasto ele é permitido, mas não reflete, como eu disse, a maioria da população, o que vive a maioria da população. Bom, Gil Castelo Branco, que é fundador da ONG Contas Abertas, ele falou uma coisa que é verdade: os privilégios são todos são pagos com o nosso dinheiro, e esse argumento de que você, senador, deputado, precisa ir num restaurante para conversar com alguém, ele não se sustenta muito, né? Os salários dos parlamentares estão entre os salários públicos mais altos. Eu não estou ouvindo, vocês estão ouvindo aí. E, portanto, eles não precisam, né, de uma verba para se alimentar, né, como se isso fosse um vale alimentação, né, de dimensões absurdas como esse que nós estamos vendo. Essa história de dizer, não, nós estávamos em uma reunião e essa reunião, né, ela vai render tanto para o Estado, muito bem, faça a reunião dentro do gabinete, dentro do escritório público, né, e tem ali, sirva água e, quando muito, cafezinho. Isso não precisa ser discutido num restaurante caríssimo, né, que seja bancado por nós cidadãos. Barão, acho que você não ouviu, né, o que disse. Não, o final eu consegui ouvir, apertaram um botão aí, eu consegui ouvir o final. É assim, né, tem toda a razão, é o Gil Castelo Branco esse, isso, né, Barão, isso, ele mesmo, tá? Ele mesmo. Não, tem toda a razão, rapaz, que história é essa, né, o Brasil quebrado, o governo tendo que aí aumentar o teto, porque não consegue pagar, né, o que tem que pagar, tem a possibilidade de dar calote em credor. Então, assim, é inacreditável, sinceramente. Para quem imaginava, né, que nessa pandemia a gente poderia ver o melhor do ser humano, né, com a solidariedade, com a compaixão, com estender um braço para quem está precisando, a gente viu muito isso na pandemia, a gente podia ver o pior também. E isso faz parte do pior. Como é que esses caras têm a cara de pau de aumentar em 27% os gastos num momento como esse, com esse tipo de cardápio, sabendo que tem um monte de gente passando fome? Como é que não pode fazer uma reunião tomando cafezinho? Água, qual a diferença? Nada, não estão nem aí, o dinheiro não é deles. Eles não estão nem aí, não é ele que vai pagar a conta, né? Sai do bolso deles, sai do bolso do cofre do Senado, que é a gente que sustenta. Então, assim, é um escândalo, é mais um escândalo. Como o Pablo falou, não é ilegal, né? Sempre vão bater nessa tecla, não é ilegal. Mas nesse caso não é amoral, é escandaloso o que se faz do dinheiro público, ainda mais com... Digamos que deveria ser assim sempre. A Noruega, né? A Finlândia, né? Não tem problema de dinheiro. Nunca vão precisar pedir para aumentar o teto de gastos, para não pagar, para não deixar de pagar ninguém. Mas assim, eles mantêm ali uma realidade. O cara vai trabalhar com o carro dele ou vai trabalhar de transporte público. Aqui não, no Brasil não. Tem carro oficial, tem segurança. E, além disso, no momento em que precisa de um mínimo de senso, em que a pessoa fala assim, não vou gastar esse dinheiro, não temos esse dinheiro, o Estado não tem essa grana. Imagina, é ostra, camarão, caipirinha, picanha,
né? Bacalhau. É um escândalo, é um negócio inacreditável como os funcionários que deveriam ser os funcionários do povo, né? Ou seja, os senadores da República não são só senadores, a gente sabe muito bem. Se o Pablo foi atrás das notas da Câmara de Vereador da sua cidade, do deputado, né? A realidade vai ser exatamente a mesma. Os caras não estão nem aí. E esses números, infelizmente, mostram isso. Pablo, mais alguma coisa aí para finalizar? Não, Barão, não, é isso. Bom, a resposta de todos os senadores eu acho que você encontra no nosso site, tem todas as respostas, a maioria o argumento aí de que existe essa verba, ela é legal e que em alguns casos aí trouxe mais benefícios para o Estado do que o próprio jantar. Tá. Como se uma reunião com água e cafezinho não teria a mesma situação. Bom, é isso. Parabéns para todos os senadores, né? Mostram que essa história de você privilegiar num momento tão terrível como esse, o próximo, não é algo que está no horizonte deles. Valeu, Pablo.